Boa noite, eu sou a Maria Clara, eu tenho 16 anos, terminei o segundo ano do ensino médio e hoje eu, junto com o meu grupo, nós iremos apresentar nosso projeto para o Habitat Lunar, que nós chamamos encarecidamente de Ultimate Sleep Facility. Vamos lá. Aqui estão os integrantes da nossa equipe, todos nós colaboramos com parte da pesquisa e o Diogo que nos ajudou a organizar as coisas, ele foi mais orientador mesmo. A começar pelo problema, né? Vamos lá. Minha equipe e eu, nós pesquisamos e descobrimos que uma reclamação muito comum entre astronautas e é que o sono deles é de muita má qualidade. E é muitas poucas horas de sono, e as horas de sono que eles têm não são de alta qualidade. Tal fenômeno é tão comum que um estudo feito por cientistas chineses em 2017 averigou que o tempo médio de sono em uma missão espacial era de aproximadamente 6 horas e 1 minuto, sendo que isso é 1 hora a menos do que o tempo médio dos astronautas na Terra e é 2 horas a menos do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, é, claramente há um problema da quantidade de tempo que eles estão dormindo. Nesse sentido, existem várias causas possíveis para essa diferença na quantidade das horas dormidas. Dentre elas, a falta de luz solar natural, a diferença da gravidade, por exemplo, também a quantidade de vezes que os astronautas eles veem o pôr do sol, o nascer do sol, o estresse é um fator muito influente, altas doses de cafeína e a exposição recorrente a luz e ruídos na espaçonave ou na estação Colônia na Lua. Bom, algumas consequências deste problema são a diminuição da concentração e da atenção, de redução da capacidade de resolução de problemas e tomadas de decisões, maior risco de adquirir doenças mentais como depressão, ansiedade, estresse, diminuição da capacidade de lidar com situações de alta pressão, enfraquecimento das defesas imunológicas, desequilíbrios hormonais, redução da capacidade física, aumento do risco de lesões físicas, a também aumenta o risco do desenvolvimento de distúrbios do sono, como insônia, a consequência mais óbvia, dentre outras, que foram notadas entre astronautas que voltaram da Terra e que relataram essas experiências. Bom, tendo isso em mente, o nosso time idealizou a montagem de um quarto especial apenas para o sono da tripulação em uma viagem. Ou seja, esse quarto ele seria construído para aumentar as horas de sono que a tripulação tem, com a menor incidência de luz possível e a menor incidência de ruídos sonoros possível, além de aferir com o sistema que nós vamos explicar daqui a pouco, vamos aferir de forma inovadora a quantidade de horas de sono que a tripulação vem tendo. Assim, poderemos saber que astronautas estão mais descansados e mais capazes para realizar as atividades comuns e quais deles precisam de mais horas de sono. Agora, a parte de ferramentas e tecnologias, eu irei passar para o João Emanuel. Boa noite, meu nome é João Emanuel e aqui vamos falar sobre algumas tecnologias que os astronautas vão ter sobre esse quarto. Nessa sessão, enquanto se a lista de tecnologias utilizadas na construção do nosso projeto. Algumas delas são os botões interruptores para contornar um áudio de emergência. Se alguma coisa der errado com os sonos dos astronautas, esse botão poderá ser utilizado caso alguma emergência aconteça. O Arduino, microcontrolador para gerar todo o sistema. Ele gerenciará todo esse sistema sobre os LEDs, as caixas de proteção e muito mais tecnologias. O Relés, módulo de relés, para controlar dispositivos de alta tensão como as luzes e o ar-condicionado. O módulo RTC, Real Time Clock, para gerenciar horários específicos para ligar e desligar os dispositivos. O sensor de temperatura e umidade, ou DHT11 ou DHT12. 22. Para monitorar a temperatura ambiente e controlar o ar-condicionado com base nisso.
para os astronautas não sofrerem com a temperatura muito quente ou uma temperatura muito baixa. LEDs ou lâmpadas de baixa tensão para simular as luzes. Porque os astronautas, ele tem o problema de luzes e ruídos ao acordarem, então isso pode diminuir a capacidade de sono deles. Então, com esses LEDs ou lâmpadas, eles poderão dormir mais sem muita é, luz quando eles estão dormindo em seu rosto. Caixa de proteção para componentes e como proteger o circuito. Essa caixa de proteção protegerá todas essas tecnologias para que não são danificadas. E a impressora 3D, pois se algumas peças quebrarem, pode ser substituída imprimindo na impressora. Se a caixa de proteção não proteger esses componentes, a impressora poderá o substituir ou imprimir. Inovação tecnológica. Nosso projeto utiliza um sistema de aferição de respiração dos astronautas para controlar quantas horas de sono cada um tem dormindo. Comparado aos dados com os padrões respiratórios de ciclo regular de sono, no entanto, nosso diferencial é a forma que eles são aferidos, pois se usa um sensor de umidade DHT para aferir a quantidade de inspirações e expirações. Uma vez que o ar é inspirado, é mais úmido que inspirado. O sensor é acoplado em uma máscara semelhante a uma máscara utilizada em treinamentos de apneia de sono. E os dados são mostrados em uma interface digital, podendo ser um tablet ou um computador, por meio de software específico para os astronautas para receber e analisar os dados. Por conseguinte, é possível ver quais astronautas precisam de mais horas de sono ou possível fazer certas restrições, como diminuição do consumo de cafeína e das horas de serviço. Boa Agora eu noite, passaria. boa noite. Meu nome é Matheus João Gomes Marcano, tenho 12 anos, sou de Campo Novo do Parecis. No design, a ideia foi construir um quarto no formato de um cubo, onde as arestas eles seriam de 5 metros. A área amarela é a região destinada para uma beliche, com 2 lugares na parte superior e mais 2 lugares na parte inferior. Conta com sensor de temperatura para monitorar a temperatura do ar ao, ao momento dos astronautas dormir. Assim, assim o sistema regula, regula na hora, ou seja, ele vai estar regulando em tempo real, caso alguma alteração seja feita na temperatura do ambiente. Também estará disponível máscaras nas laterais da beliche de fácil acesso caso de emergência. Na parede terá um monitor frente às beliches para transmitir em tempo real do processo em forma de gráfico para a tripulação não perder acesso aos dados enquanto estém no habitat, na habitação. O design da beliche seria de 4 metros de largura, 60 centímetros de comprimento e 150 centímetros ao todo na altura. Essas barrinhas que tem seriam as escadas, onde teria 70 centímetros de escada e elas serviriam para os astronautas que dormem na parte de cima escalar, onde como a ideia é economizar espaço, a gente usou os vigas de sustentação como as escadas. No teto, teriam lâmpadas de 180 centímetros de largura por 20 centímetros de altura, onde não está demonstrado em tamanho real, porque a parede tem ali de lado 5 metros, então não faria muito sentido ser desse tamanho. É só apenas uma ilustração de como poderia ser. E as outras bainhas, outros retângulos, seriam saídas de ar de 20 centímetros de altura por 5 centímetros de largura. Também com a mesma questão, não em tamanho real. A gestão para ter uma governança e organização em todas as áreas da missão foi estruturada a hierarquia de acordo
com o nível de conhecimento dos astronautas ficando da seguinte forma: 1. Comandante. 2. Especialista em logísticas e recursos. 3. Cientista pesquisador. E 4. Piloto navegador. Na parte do comandante, ele controlaria a missão, ele seria o responsável por coordenar o que cada um iria fazer, como fazer e quando fazer. Onde ele tomaria as principais decisões, onde ele tomaria essas decisões em horas críticas e emergenciais. Ele também supervisionaria as operações diárias e as interações entre as equipes. Ele também monitoraria como estaria o sistema de energia, se precisa de manutenção ou não. Ele precisa ser uma pessoa experiente em liderança e teria que ter múltiplos conhecimentos em diversas áreas, incluindo engenharia, ciência e pilotagem, onde ele também teria que ter um conhecimento um pouco em área de engenharia. O cientista pesquisador ou médico seria responsável por estudar a geo, geológicos para entender um pouco de qual seria a composição da Lua e buscar recursos como águas e minerais. Ele também teria que fazer alguns experimentos biológicos e químicos, como o cultivo de alimentos em ambientes controlados. Um exemplo seria plantas hidropônicas. Ele também teria que fazer o monitoramento de quais seriam os impactos da gravidade reduzida no corpo humano. Ele teria que cuidar da saúde física e mental das pessoas da equipe e ele teria que monitorar o sistema vital de todos os que estão na nave e também os efeitos da baixa gravidade e privação do sono no organismo. Ele teria que ter expertise com áreas astrobiológicas, geologia, física ou química. Ele também teria que ter um treinamento em saúde aeroespacial, conhecimento e experiência em montagem de circuitos e robótica. O especialista em logísticas e recursos seria responsável por gerenciar o estoque de alimentos, água, peças e peças sobressalentes, onde ele iria planejar como seria o melhor método e melhor eficaz para usar os alimentos, águas e peças sobressalentes disponíveis que foram enviadas da Terra. Ele também teria que saber um pouco de instalação de novos equipamentos e ele teria que saber muita coisa sobre logística e gerenciamento de recursos. O piloto navegador, ele seria responsável por operações de veículos lunares e módulos de transporte, como, por exemplo, rovers. Ele também teria que ele também seria responsável pela parte de supervisão de trajetos de voos das missões que estão acontecendo. E ele teria que saber quando seria a hora certa de reabastecimento e quando ele faria a exploração, onde ele mostraria a direção, ele guiaria a nave na direção certa. Ele também teria que fazer a manutenção e reparos na infraestrutura da nave, ou também do habitat, da energia do sistema e do sono. Ele teria que ser alguém formado em pilotagem ou em engenharia aeroespacial. Agora vamos falar sobre transporte. O transporte de recursos naturais, comida, água e oxigênio, porque são os elementos cruciais para que o ser humano sobreviva. O transporte inicial.
Veículos espaciais de carga e recursos naturais. Serão transportados em naves de carga independentes, como os atuais SpaceX, Starship, módulos da NASA, Orion, ou veículos robóticos não tripulados. Ou também os tanques pressurizados. Água e oxigênio serão armazenados em tanques especiais selados e pressurizados, projetados para resistir às condições extremas do lançamento, do vácuo espacial e da gravidade lunar. Os recursos tecnológicos, impressora 3D, computadores e equipamentos. Transporte inicial deles. Equipamentos tecnológicos seriam enviados em módulos de carga espaciais, com amortecimento para evitar danos durante pouso na Lua. Impressoras 3D e ferramentas grandes transportadas, desmontadas, para economizar espaço e peso, serão montadas após a chegada. Peças sobressalentes. Componentes críticos seriam levados para garantir manutenção e reparos. Transporte, armazenamento na Lua. A água. Ela seria armazenada em tanques subterrâneos pressurizados, ou em sistemas de saco flexíveis protegidos contra radiação. Reciclagem da água. Sistemas como o Water Recovery System, o WRS, já usado na ISS, que é o Satélite Internacional, reaproveitariam a água de resíduos corporais, condensação e outros processos. A comida. No início, alimentos pré-processados em triplicidade serão transportados em pacotes selados e a vácuo, garantindo longa duração. O oxigênio. Inicialmente seria transportado em tanques de alta pressão. Produção local. Ele poderia ser obtido pela eletrólise da água encontrada no gelo lunar. As impressoras 3D. Elas teriam instalação em laboratórios de fabricação, a Fab Labs, dentro de habitats pressurizados. E as máscaras detetoras de umidade no sono, armazenadas ao lado de cada cama no dormitório. Em recursos, seria uma parte de logística onde teríamos como de forma eficiente os alimentos e também teremos que ter umas noções, onde, tipo, por exemplo, se comêssemos barras de cereal, não precisaríamos comer nozes. Se tomarmos café, não precisamos beber leite, nem chá, nem água. Se tomarmos leite, não precisamos tomar café, chá, nem água na mesma refeição. Onde ele também está dividido em café da manhã, almoço e janta, onde cada um tem sua diversidade de comida e bebida diferente, mas todos têm em comum que eles sempre vão ter água. E é, eles também são divididos, eles são refeições para uma pessoa, onde ele mostra como cada pessoa teria que se alimentar saudavelmente. Ou seja, essa tabela foi retirada conforme como seria a melhor nutrição para o corpo humano. E ele também mostra como seria o total de pessoas na semana toda, ou seja, numa semana, quanta comida seria necessário para levar para uma expedição de uma semana. Por exemplo, na barra de cereal seria necessário levar 350 gramas de barra de cereal. Outra observação seria que no almoço seria obrigatório comer chiclete de pimenta no mínimo 1 hora antes da refeição, para despertar as papilas gustativas, onde isso faria os astronautas sentirem o gosto da comida. Olá a todos. Olá. Pode falar, tá? Dá para te ouvir, Max. Ok. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Max, eu tenho 17 anos e eu sou de Petrolina, Pernambuco e estudo no Estação. Eu fiquei na parte de rotinas e protocolos. Primeiro, os titulantes
preso numa rotina muito cheia e carregada. É por isso que foi criado pela equipe uma rotina de. Oi, pode continuar. Posso falar? Ah, foi, foi criada pela equipe uma rotina especial para a ordem desses, para amenizar essa rotina. Às 6h30, um sinal sonoro será irá ecoar pela colônia para informar aos tripulantes que é hora de acordar, que é hora de acordar. Das 7h30 às 8h é o horário de café da manhã, que a refeição foi como a refeição será como foi descrita nos recursos anteriormente do Matheus. Das, das 8 até as 12 é o horário que está destinado no protocolo para o lazer e os trabalhos da equipe. Das 12 até as 1 é o horário de almoço, também descrito nos recursos. Das 1 da tarde até as 6 é o horário também para pesquisas, para trabalhos, para, para o lazer dos estudantes. E das 6 da noite, das 18, no caso, até as 19, é o horário de jantar. Das 19 às 21 é o horário também dedicado mais para lazer. E às 21 novamente, irá ressoar um, um, um sinal avisando que é o horário dos estudantes destinarem ao quarto especial, que é o quarto especial para o sono descrito anteriormente pelos outros integrantes. Mas é importante ressaltar que outros horários, como foi dito, os outros horários que não são fixos para isso, é o horário destinado tanto para o lazer também, como para os dias de faxina na colônia. Passando agora para os protocolos, protocolo de rotina específica de instalação de pessoas especificamente determina que, ao entrar na colônia, os tripulantes retirem as suas botas e seus calçados e higienizem com spray de nitrogênio, que está em pesquisa agora, para retirar toda a poeira possível, porque para evitar depois futuras doenças como rinite e por causa dessa poeira no mar. Em seguida, eles irão se dirigir a uma cabine voltada do lado da porta para facilitar esse processo e irão fazer esse mesmo processo de higienização com o restante estágio, trocando suas roupas por umas, como que eu posso explicar, umas mais usuais. Já o protocolo de rotina específica de instalação de máquinas determina que, ao, ao chegarem na colônia ou receberem algum material, um novo equipamento, a equipe confira se está tudo em ordem, se está em bom estado, se, se chegou exatamente o que foi pedido ou o que foi mandado, e comunique o recebimento dessa mercadoria base, desse material à base. Após a comunicação do recebimento desse material, é indicado que já sejam instaladas essas máquinas para evitar futuros problemas decorrentes do mau uso ou coisas do tipo. O protocolo de segurança determina que os tripulantes devem chegar na cabine vestidos os trajes apropriados antes de sair
e retirá-los ao chegar e depositá-los na cabine. Porém, para sua própria segurança, verificar se existem rasgos, se existe alguma danificação no traje e se os recursos do traje estão todos disponíveis para outras missões que precisam da necessidade de reabastecimento antes de sair novamente. Além disso, é necessário, nos horários de pesquisa, no horário de pesquisa que, antes de sair para qualquer evento, os tripulantes calculem a distância e a duração dos recursos que irão ser utilizados na investigação. O protocolo de atividade e ocupação e entretenimento sugerido pela equipe é que, após as pesquisas diárias, os integrantes da equipe podem se dedicar a atividades de lazer como leitura, exercícios, atividades em equipes, pinturas, filmes e 2 dias para a limpeza de ambiente. Como eu disse anteriormente, foi estipulado que teriam que ser 2 dias de faxina, no caso, de limpeza do ambiente, e que esses dias serão especificados posteriormente pela equipe. O protocolo de microprocessamento, o protocolo de microprocessamento, ele diz que é necessário comunicar anteriormente ao, ao líder da missão se estiver faltando algum alimento ou estiver acabando, iniciar a produção logo após esse, esse, de constatar esse fato e informá-lo. Essa produção vai ser feita principalmente na questão de vegetais, ervas, fungos, como cogumelos e derivados disso, utilizando as estufas hidropônicas ou aeropônicas, adaptadas ao ambiente do mar no momento. Já o protocolo para a impressão 3D, após verificar os trajes e equipamentos, é necessário também que se comunique ao líder da missão e, se houver algum falta ou a necessidade de algum equipamento, algo ausente, coisa do tipo, ou danificado, é necessário que o líder autorize para que o uso desse equipamento seja feito, como peças de máquinas, partes do traje que foram rasgadas, que perderam seu uso, ou coisas do tipo, principalmente peças pequenas. Agora eu irei falar do final da tecnologia do projeto que podem ser aplicadas em terra, tecnologia. Controle de ambiente. Por meio do controle de ambiente, diversos locais de sono, porque ocorre essa variância, a temperatura, a luminosidade e a sonoridade tornam o ambiente mais confortável, ajudando assim as pessoas a adormecerem mais rápido e diminuindo o estresse, aumentando a qualidade do sono. O monitoramento da saúde também. Além de monitorar a quantidade de sono, devido ao sensor de umidade, ajuda na maneira de realizar estudos acerca do sono sem ser tão invasivo. Isso também determina que o meio é um ótimo meio para acompanhar pacientes que já sofrem de alguns distúrbios de sono, ou insônia, ou seja, em caso de psicologia, por exemplo, seria muito indicado e seria muito útil essa questão
essa questão por tratamento e poupar tempo também, porque tem que estar trocando algumas coisas de adaptação, já deixar padronizado. E a desidratação de alimentos. Para países, por exemplo, que estão em guerra no momento, que tem poucos alimentos, que estão em período de escassez, a desidratação de alimentos seria extremamente vantajosa. Por quê? Porque ela oferece uma durabilidade e a quantidade e qualidade de comida melhor. Só- Vou falar agora das diretrizes a serem aplicadas na vida na Terra. Ao utilizar o módulo RPC, que seria o passo a passo do manual, para iniciá-lo, é necessário sempre verificar se ele está funcionando e desligando ou ligando os aparelhos corretamente. Ou seja, se a função estabelecida para ele está sendo devidamente proporcionada por ele. E sempre verificar também se o circuito está bem protegido e se a caixa de proteção dele e dos materiais precisa ser renovada. Em relação ao sensor de temperatura que está anteriormente, o DHT, o paciente ele também é necessário estar sempre verificando e regulando a temperatura e umidade, pois as situações climáticas são diferentes. Aqui na Terra, por exemplo, as quatro estações definem bastante a temperatura e o clima, então ele sempre tem que estar passando por esse monitoramento. Também temos a impressão 3D, que já foi falei agora há pouco, LED e lâmpadas para ajudar na luminosidade, diminuir a luminosidade e aumentar a qualidade do som. E a inovação tecnológica, para ver mais praticidade a ser usada em outras áreas, como a psicologia, citada anteriormente. Agora, passando para os impactos da, da, da ODS, impactos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse projeto se enquadra na ODS 3, na ODS 9, que este objetivo se refere ao quê? A saúde e bem-estar, logo, como foi citado anteriormente, ao aumento da qualidade do sono, influencia também na saúde mental do tripulante, no caso, e levando também em consideração também outras áreas na Terra, a questão da medicina. E a ODS 9, o trabalho da equipe se enquadra na questão da indústria, inovação e infraestrutura, por construir uma estrutura especializada em aprimorar a qualidade de som das pessoas em condições extremas de existência, já que estamos em fazer pesquisas fora do ambiente terrestre. Só isso. Essa foi a nossa apresentação, nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Aqui nas nossas redes sociais, caso você esteja interessado em seguir a gente. E as nossas referências que nós usamos. Também estamos abertos a dúvidas agora, se alguém tiver alguma dúvida, mas eu agradeço a atenção desde já. Muito obrigada.